Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o acento diferencial. Vamos lá? Nossos objetivos: ler o fragmento, ou seja, o trechinho de uma notícia, compreender o acento diferencial, por que ele é chamado de acento diferencial, qual é a diferença, reconhecer o efeito de sentido recorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então vamos à leitura. Pode ou pôde? Veja ali, no começo da leitura já tem um som diferente. Pode, pôde. Tem ou tem? Aqui você percebe que não tem diferença no som, mas tem o acento aqui que diferencia. Intervém, intervém. Também não há uma grande diferença sonora. Mas perceba que eu uso esses acentos aqui porque eu quero indicar algo diferente. Perceba que pode. O verbo poder indica presente. Então, quando eu uso esse verbo no presente, eu não uso acento. E pôde é quando eu indico o verbo poder no pretérito, ou seja, no passado. Por isso que se chama acento diferencial, porque ele diferencia um tempo de outro, uma frase no singular ou no plural. Veja aqui, tem ou tem. Nós usamos tem sem acento circunflexo, que é o chapeuzinho que vocês chamam, o tem no singular. Então, quando eu vou me referir ao singular, ele tem sem acento circunflexo. Quando eu vou me referir a uma frase no plural, eles têm, eu utilizo o acento circunflexo. Então, diferencia aqui singular do plural. O mesmo caso é aqui do intervém, com acento agudo e com acento circunflexo. O intervém com acento agudo eu utilizo em frases no singular. Ele intervém. E com acento circunflexo, plural. Eles intervêm. Perceba aqui, ó, que esse acento ele se chama então diferencial porque ele diferencia singular e plural, presente de passado. Vamos aqui à leitura de um fragmento de uma notícia para analisar melhor essa questão do acento diferencial. Governo de Paraíso apoia a campanha de combate ao trabalho infantil. Em caso de exploração do trabalho infantil, qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100 e denunciar. Vamos à primeira atividade referente a esse conteúdo. Releia. Em caso de exploração do trabalho infantil, qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100 e denunciar. O verbo pode está no passado ou no presente? Perceba aqui, né? Pode ligar. Pensa um pouquinho, responde que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, alunos, perceberam aqui a diferença e o tempo verbal, né? Veja bem, qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100. Qual é o tempo que você colocou? Presente, porque passado eu uso pôde no pretérito e presente pode sem nenhum acento que indica tempo presente. Vamos à segunda atividade. Olha esse trecho, observe. Em caso de exploração do trabalho infantil, qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100 e denunciar. Em qual tempo verbal o mesmo verbo estaria conjugado se fosse grafado com acento circunflexo? Pôde. Então, se ao invés de estar escrito pode, fosse pôde, também seria presente? Ou é outro tempo verbal? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, perceberam a diferença de pode e pôde?
Então, com acento circunflexo, o verbo estaria no pretérito perfeito, no passado, na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Então, quem respondeu que estaria no passado, acertou. Na língua portuguesa, há um acento diferencial de timbre. Timbre é como você solta a sua voz, como você enuncia. O circunflexo, empregado na palavra pôde, que serviu para indicar o tempo verbal. Então, perceba que existe uma diferença de som. Pôde, pretérito, pode, presente. Só você não pode esquecer de colocar o acento circunflexo quando você quiser destacar que aquele verbo está no passado. Exemplos. Qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100, qualquer pessoa pôde ligar. Então, destacando a diferença do tempo presente e do tempo pretérito. O acento circunflexo também serve para diferenciar a forma plural e forma singular dos verbos ter e vir. Então, quando eu uso circunflexo, além do tempo, eu também posso indicar singular e plural. Veja o exemplo. Crianças têm que brincar e estudar. Perceba aqui que crianças, na nossa língua, o que marca o plural é a letra S, está no plural. Tem que brincar. Por estar no plural, o verbo deve concordar no plural, levando acento circunflexo. A segunda frase, criança tem que brincar e estudar. Perceba que criança está no singular, logo não tem o acento diferencial. Então, não se esqueça, o verbo ter, com acento circunflexo indica plural. Sem acento circunflexo indica o singular. Veja mais alguns verbos com os quais o acento diferencial ocorre. Nós temos outros exemplos desse mesmo caso aqui do verbo ter, que é o verbo manter, convir, deter e intervir. Veja os exemplos como ele é escrito no singular e no plural. Perceba que o verbo manter, no singular, ele mantém, leva acento agudo. Eles mantêm, no plural, leva o acento circunflexo. O verbo convir, ele convém no singular, acento agudo. Eles convém no plural, acento circunflexo. O verbo deter, ele detém no singular, acento agudo. Eles detêm no plural, acento circunflexo. Intervir, ele intervém no singular, acento agudo. Eles intervêm no plural, acento circunflexo. Então, é importante você ter bem claras essas regrinhas aqui na hora de produzir a sua escrita para demonstrar que você tem o conhecimento aqui das regrinhas ortográficas com esses verbos, especificamente no singular e no plural. Vamos continuar uma leitura. Governo de Paraíso apoia a campanha de combate ao trabalho infantil. Neste ano, a campanha do CREAS de Paraíso do Tocantins traz o tema Vamos combater o trabalho infantil. Trabalho é para adulto. Crianças têm que brincar e estudar. Então, observe aqui e vamos para a terceira atividade em relação a este trechinho. Olha, trabalho é para adulto. Crianças têm que brincar e estudar. Por que há uso do acento circunflexo na palavra tem? Nós falamos sobre isso, então por que tem leva o acento circunflexo? Pensa um pouquinho e explica que eu volto já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, lembram por que eu utilizo ou não o acento circunflexo no verbo ter? Vamos lá. O acento circunflexo serve para diferenciar, por isso que ele se chama diferencial. O verbo eles têm, na forma de singular, ele tem. Como crianças é uma palavra que está no plural, lembrando, eu devo colocar o acento circunflexo no verbo, indicando que aquela palavra está no plural. Se fosse criança, lembrando singular, eu não coloco acento, porque sem o acento o verbo ter indica singular. Então, quem colocou aqui porque está no plural, acertou. O que estudamos? Lemos o fragmento de uma notícia, compreendemos o acento diferencial. Então, retomando aqui o que nós vimos. Nós vimos, por exemplo, o verbo poder, né? Sem acento circunflexo. Nós lemos pode, que indica presente, o tempo presente. E pôde, com acento circunflexo, nós vimos que indica tempo pretérito. Esse acento, chamado diferencial, ele é exatamente usado e tem esse nome por isso, porque ele diferencia o presente do passado. E também ele diferencia o singular do plural, que é o exemplo do verbo ter. Relembrando, nós estudamos o verbo ter sem acento indica singular. Ele tem, a criança tem. O verbo ter com acento indica plural. Eles têm, as crianças têm. Então, é super importante saber aplicar e utilizar esses verbos. Um outro exemplo é o verbo convir, né? De convém. No singular, convém, a gente usa acento agudo e convém. E no plural, a gente usa acento circunflexo. Então, sabendo trabalhar ali com os acentos diferenciais é muito importante. Então, a escolha dos verbos na hora da escrita é muito importante para demonstrar que você domina as regrinhas de acentuação da língua portuguesa. Neste vídeo, nós falamos sobre o acento diferencial. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!